Começa agora o Alimento Diário, uma palavra para fortalecer sua fé, consolar seu coração e renovar a sua esperança. Bom dia a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todas as igrejas da região 6. Hoje, dia 9 de agosto de 2021, nós estamos nesta manhã abrindo a semana 2 do Alimento Diário. Que o Senhor Jesus, desde já, possa ser a sua provisão nesse dia, que o nosso amado Senhor Jesus possa estar com as mãos estendidas sobre todas as igrejas dessa região 6, Minas Gerais e Espírito Santo. E quanto a nós, que nós estejamos apercebidos para como um vaso, para como um canal, deixar o Senhor fluir por meio da nossa pessoa. Por isso, desde já então, o espírito de oração, espírito totalmente voltado para a necessidade do Senhor. Então hoje nós vamos iniciar a semana 2 desse alimento diário que nós temos desfrutado desde o livro 1, volume 1. Temos sido bastante ajudados, encorajados a como proceder na casa de Deus. Sabemos nós que nós somos chamados, nós fomos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo para poder cooperar com a edificação da casa de Deus, que é a igreja, e também fazer parte desse grupo de vencedores, parte do filho varão, para que após as bodas do Cordeiro, o milênio, nós podemos então lutar juntamente com o nosso amado Senhor Jesus na última batalha, a batalha do Armagedon, onde então será dado um fim a Satanás, os demônios e os anjos caídos. Então, esse estudo de 1ª e 2ª Timóteo tem sido de muita ajuda, pelo menos essa tem sido a minha experiência, e por certo todos vocês que têm participado por meio da leitura do Alimento Diário, por meio da participação das palavras que têm sido faladas sobre esse tema desde fevereiro, e também todas as mensagens extras que temos ouvido aí nas lives, quinta-feira, uma só trombeta na quarta-feira. Tudo isso vem a somar para que possamos ser mais solidificados na fé e assim cooperar com a edificação dessa igreja. No dia de hoje, do Alimento Diário, ainda é feita uma revisão do que foi falado na semana passada com respeito à exortação de Paulo, à admoestação de Paulo junto a Timóteo, para que esse não se esfriasse. Tudo indica que Timóteo estava um pouco fraco na sua fé, em hipótese alguma, Timóteo esfriou ou estava frio a ponto de abandonar Paulo, como alguns dos seus colaboradores fizeram. Não, mas por causa da baixa idade de Timóteo, desde quando ele foi chamado até ele já acompanhar Paulo em algumas viagens, até ser um cooperador de Paulo na igreja em Corinto, em especial na igreja em Éfeso, Timóteo tinha uma idade ali por volta de 20 a 20 e poucos anos, ou seja, alguém muito novo, alguém muito jovem, pouca experiência humana, e a carga que estava sobre ele por causa das várias filosofias que foram se ingressando na igreja. Então ali chegou um momento que Paulo percebe que Timóteo precisava de um incentivo a mais. Por isso então que por 2 oportunidades Paulo ele escreve e envia 2 epístolas pessoais para o nosso amado irmão Timóteo. Semelhantemente, nós hoje, nós somos seres humanos, nós estamos debaixo de várias pressões. Você, por exemplo, deve estar passando por alguma dificuldade na sua vida, como nós fomos ajudados alguns anos atrás. Ou você está entrando em uma tribulação, ou você está no meio de uma tribulação, ou você está saindo de uma tribulação.
A grande verdade é que a vida humana, ela é repleta de tribulações. O nosso amado Senhor Jesus já havia dito isso, que no mundo passareis por aflições, por tribulações, mas ele também deixa um alento para nós: mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, desde essa manhã, se agarre a essa promessa do Senhor. Embora passemos ou estamos passando por alguma dificuldade, seja familiar, seja de saúde, questões financeiras, o nosso Senhor, ele nos adverte nessa manhã a termos bom ânimo, porque nele nós podemos vencer. Então Paulo, ele percebe que Timóteo estava um pouco enfraquecido face, como eu disse, às tribulações. Ele envia então por 2 oportunidades cartas, epístolas, para que Timóteo fosse reavivado. Então o tema de hoje, dessa terça-feira, reavivar a chama do dom de Deus que há em nós. Quando nós recebemos o Senhor, quando nós o invocamos, quando nós fomos batizados, o Espírito Santo entrou em nós, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito, de acordo com Mateus 28. Quando fomos batizados, nós fomos batizados em nome da Trindade, Pai, Filho e Espírito. E esse Espírito que entrou em nós, ele é como uma chama, ele é como uma bola de fogo que nos aquece, que nos regenerou, que hoje tem iluminado o nosso caminho, tem nos encorajado a vencer as tribulações, galgar os montes das dificuldades. Então, tão somente nós devemos nos voltar à palavra, porque por meio dessa palavra é que nós seremos mais do que vencedores, como Paulo falou aos Romanos. Então, hoje, nessa segunda-feira, é reavivar a chama do dom de Deus que há em nós. Aqui fala o seguinte no início: vimos que Paulo, mediante a imposição de suas mãos, admoestou Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele. Isso está de acordo com 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Eu gostaria de ler essa base bíblica, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Nós sabemos que onde está aqui reavives também pode ser traduzido por abanar, como quando você vai acender um fogo, você abana. Então Timóteo estava recebendo uma advertência de Paulo para que ele abanasse, para que ele reavivasse o dom de Deus que havia nele sido colocado mediante a imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo. Então, todos nós hoje devemos também reavivar esse dom de Deus, como eu disse no início, já entrou em nós quando nós cremos. E esse reavivamento tão somente é por meio de caminhar de perto da palavra, ser um cooperador do Senhor na igreja, você não ficar desempregado na igreja, você está envolvido nos serviços da igreja. Quanto mais você se relaciona, quanto mais você se expõe, quanto mais você se apresenta, esse dom de Deus vai sendo reavivado. Vir para uma reunião ou ir para uma reunião e ficar sentado ouvindo uma bela mensagem, indo embora, não necessariamente você vai reavivar o Espírito que está em você. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas. Aí vem os encargos da igreja, como eu disse, servir em algum departamento da igreja, fazer parte da equipe de evangelismo, fazer parte da equipe de expansão. Tudo isso colabora para reavivar o dom de Deus que há em nós. Deus quer encher toda a terra com o evangelho, mas o inimigo não quer. O inimigo tenta barrar o evangelho apagando o fogo que foi posto em nós, por meio do esfriamento espiritual.
Satanás não teme nosso conhecimento ou teologia, ou seja, não é o conhecimento doutrinário, não é o conhecimento da letra preta que Satanás teme, mas Satanás teme uma vida que expressa a Deus. Vimos em semanas anteriores concernente ao mistério da piedade, Deus manifestado na carne. Esse é o mistério da piedade. E o mistério da iniquidade, ele corre em uma linha paralela. Enquanto o mistério da piedade, que é sendo Deus manifestado na carne, paralelamente tem uma outra linha, a linha do mistério da iniquidade, segundo Tessalonicenses mostra isso, capítulo 2, Satanás também nos bastidores, ele vai fazendo o seu trabalho, só que ninguém enxerga isso. Isso é bastante sutil. Todos nós, em maior ou menor escala, nós somos alcançados também por esse mistério da iniquidade, onde traz o esfriamento espiritual. Então, por isso que eu gostaria de reforçar isso, uma maneira prática de você se livrar do mistério da iniquidade, que é a frieza, que é a apatia. Tudo isso apaga essa chama, esse fogo do Espírito que está em nós. Paulo admoesta Timóteo a reavivar essa chama, e Satanás tenta apagar essa chama. Então, a melhor maneira, eu reafirmo, é você estar envolvido com os encargos da igreja e acompanhando a palavra atual, o falar profético. Isso aí não é um chavão, não é slogan. Eu sei que você, como eu, toda semana ouve essa terminologia, palavra profética, mas você tem que entender que é essa palavra que nos ilumina, de acordo com 2 Pedro capítulo 1. Ela é como uma candeia que brilha em um dia, em um lugar tenebroso, um lugar escuro. É ela que nos dá o norte, é ela que nos encoraja. Então, necessariamente, nós precisamos estar envolvidos com essa palavra. E tudo isso, o esfriamento por parte do mistério da iniquidade, faz de nós termos uma vida cristã rotineira, uma vida cristã tradicional, cumprindo apenas algumas atividades religiosas. Por exemplo, às vezes há irmãos que não reúnem frequentemente, mas quando ele está escalado para algum serviço, apenas um exemplo, a recepção. No dia que ele está escalado, ele vem, serve na recepção e depois fica mais de mês sem reunir. Ou seja, esse serviço é um serviço tradicional, é um serviço religioso, é um serviço que não tem essência da vida. Então nós precisamos ter, de fato, fazer com que o nosso serviço seja resultado, fruto de um desfrute da palavra. E mesmo as ansiedades, as nossas ansiedades e preocupações legítimas do dia a dia, isso leva a apagar o fogo do Espírito que está em nós. Então, nós precisamos estar percebidos com isso, lembrando que Paulo falou para Timóteo, em 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu espírito de covardia. O Espírito que está em nós é o Espírito 7 vezes intensificado. Por isso que nessa reta final nós precisamos fazer uso desse Espírito por meio de permanentemente invocar o nome do Senhor, ser bastante prático junto à necessidade da igreja. Graças ao Senhor pelo Avança Jovens, os jovens que têm sido levantados para poder cooperar com a propagação do Evangelho, mas também há bem verdade que há jovens em idade que estão velhos espiritualmente. Então, gostaria de nessa manhã, assim como Paulo encorajou Timóteo, eu também gostaria de encorajar todos os jovens da igreja para que possam se despertar, para que possam cooperar mais, se envolver com os encargos da igreja, porque a força da pregação do Evangelho hoje está nas mãos dos jovens. Então nós precisamos de todos vocês. E para finalizar, eu gostaria de tocar em 2 versículos, em Salmo 119, versículo 50. O que me consola na minha angústia é isso:
Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Aleluia! Então, nesta manhã, vamos valorizar a palavra, a leitura da Bíblia, vamos valorizar a palavra profética que nós temos ouvido, valorizar as palavras que os profetas têm compartilhado aos sábados, à noite, nas localidades, porque, como eu disse no início, angústia, perseguição, intempéries, adversidades, faz parte da vida humana. Então, o que me consola na minha angústia é isto, que a tua palavra me vivifica. Nesta manhã, seja consolado por meio da palavra, seja alguém que valoriza a palavra do Senhor. E Provérbios 15, 30, Provérbios, capítulo 15, o versículo 30, diz o seguinte: Provérbios 15, 30. Ele nos mostra a importância de nós valorizarmos essa palavra. Provérbios capítulo 15, versículo 30. Eu estava abrindo aqui em Salmos. Ok, 15, 30. Diz o seguinte: o olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. Eu vou repetir. Provérbios 15, 30. O olhar de amigo alegra ao coração. As boas novas fortalecem até os ossos. O que são as boas novas? Você sabe que a tradução da palavra evangelho quer dizer boas novas. Então, nesta reta final, se você quer ser consolado na sua angústia, de acordo com o Salmo 119, 50, você precisa ser vivificado por meio da palavra. E se você deseja que os seus ossos, a sua saúde física, a sua saúde mental, a sua saúde psicológica, seja também fortalecidos, que você possa se envolver com as boas novas, que é a pregação do Evangelho. Portanto, assim como Paulo, que nesta manhã nós possamos abanar o fogo do Espírito que está em nós para cooperarmos com a propagação do Evangelho até que o Senhor venha. Um bom dia a todos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus.